Olá, que a paz de Cristo Jesus reine em cada coração. Gostaria de compartilhar com vocês hoje mais um estudo da série Pérolas do Reino, que tem por tema Restauração do Tabernáculo de Davi. Restaurar significa pôr em bom estado, reparar, recuperar, consertar. Recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Estamos falando recuperação do reino totalitário. Restauração é o mesmo que fazer com que partes deterioradas sejam restabelecidas. Restauração é reforma. No contexto desse estudo, vamos entender a respeito da reforma geral que Deus planeja para o futuro da igreja, para o futuro da sua igreja. Vamos à introdução do nosso estudo, diretamente da Bíblia de Estudo Plenitude. O estudo vem nas últimas páginas da Bíblia e eu vou ler diretamente na Bíblia, já fazendo o resumo. Eu já leio resumindo. A restauração para o indivíduo significa a substituição de uma morte espiritual por uma vida espiritual. Ezequiel 36, 25 a 28. Claramente descreve apenas um transplante. Mas não somente nós recebemos um novo tipo e qualidade de vida, como nós também crescemos nela. Em muitos versículos, nós vemos tal processo de crescimento como uma obra do Espírito Santo. Através do seu Espírito Santo, Deus continua e aperfeiçoa a obra que ele começou em nós na salvação. Para a igreja como um todo, a restauração significa mais do que se tornar uma reprodução da igreja do Novo Testamento. Isso implica, na igreja, ser tudo o que Deus tinha em mente para ela ser. Lembre-se, a restauração compreende o estabelecimento de algo a mais e melhor do que o original. Primeiro, a restauração significa que a igreja irá mostrar um tipo de amor que Jesus demonstrou durante o seu ministério na terra. Através do seu amor, ele disse: todos os homens conheceriam seus discípulos. A restauração também significa espalhar o poder de Deus sem medida através da igreja. Esse poder será espalhado através do seu povo, à medida que o dom do Espírito opere sem limites e sem restrições sob a direção do Espírito Santo. E no Santo Espírito do amor de Deus, através da completa operação dos dons e dos ministérios que Deus estabelece, e agindo no amor que é essencial à sua natureza. A igreja irá alcançar um grau de maturidade e união que pode ser medida somente em termos da medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 13. À medida que a igreja se torna uma casa espiritual, Efésios 2, 20. Habitada por um santo sacerdócio que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Todos os homens serão atraídos para ele. O mundo irá, por fim, ver a glória de Deus através dessa igreja restaurada. O profeta Joel predisse um dia em que Deus derramaria seu espírito sobre toda carne. Joel 2, 28 e 29. Assim, o seu poder seria compartilhado com todo o seu povo e não limitado a um indivíduo escolhido. Isso explica porque Cristo disse aos seus discípulos que convinha que Jesus os deixasse e fosse para o Pai. Porque então o Espírito poderia ser mandado para habitar em cada um deles, para enchê-los e para capacitá-los nas obras sobrenaturais de Deus, que seriam feitas através deles. Tito
3, 5 e 6 revela que mesmo a salvação, a regeneração do espírito morto do ser humano e a purificação que faz um homem aceitar a Deus é a obra do Espírito Santo. Enfim, em Atos 1:8, Jesus diz aos discípulos para não fazerem coisa alguma até que o Espírito Santo venha. Então ele promete que eles terão o poder para testemunhar dele e o testemunho deles espalhará as boas novas por todo o mundo. Assim como o tabernáculo de Davi representa a restauração da comunhão com Deus, que foi perdida no Éden, também a analogia do renovo simboliza a restauração da imagem de Deus, a santidade e o laço familiar com Deus. Fala de um renovo do Senhor que irá surgir. Aquele renovo é Cristo, o cabeça da igreja verdadeira, a qual consiste daqueles que receberam a salvação e o novo nascimento pela graça, através da fé. Jesus identificou-se como a videira e o povo como os ramos, unidas a ele. Como os ramos, unidas a ele. E disse que eles dariam muito fruto se estivessem nele. Várias outras partes das Escrituras denotam que, em Cristo Jesus, Deus restaura o seu povo a um relacionamento de pai e filho, que foi quebrado pela desobediência de Adão. Todos os que creem nele são trazidos de volta para a família de Deus. Efésios 2:19. E são destinados a ser conforme a sua imagem. Romanos 8:29. O grande significado do tabernáculo de Davi mora no fato de que a arca, a verdadeira presença de Deus, estava de volta entre o povo de Jerusalém. O povo era ensinado por Davi a adorar Deus com louvor, ações de graças e júbilo. Uns 16 ministérios foram ordenados para atuar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nenhum dos ministérios estava relacionado com culpa ou condenação. Todos refletiam o reconhecimento da misericórdia e da bondade de Deus e sua incondicional aceitação de todos os que se aproximam dele na fé, por meio da fé. O tabernáculo de Davi marcou uma mudança revolucionária daquele sistema de separar Deus do povo, sem violar o espírito da lei de Moisés. Davi cultivou um espírito de intimidade novamente entre o povo e o Senhor. Davi reuniu o povo, reuniu os grupos. Muitas outras escrituras se referem ao tabernáculo de Davi, embora nem sempre com o mesmo nome. O nome frequentemente usado é Sião, o monte de Jerusalém, ou seja, o belo e santo monte do Senhor, onde o tabernáculo estava e onde Deus habitou entre o seu povo. Joel 2 começa com um emocionante brado. Tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião. E clamai em alta voz no monte da minha santidade. Onde? No monte da minha santidade. Hebreus 12:22 diz: Mas chegastes ao monte Sião. Ambos referem-se ao tabernáculo de Davi. Uma compreensão do conteúdo da restauração de Deus desse tabernáculo é essencial, pois isso proporciona uma visão bíblica clara do que Deus está fazendo na igreja hoje, no meio do seu povo. Depois de anunciar um julgamento de fogo e um castigo sobre o povo por causa da sua apostasia, Deus apresenta maravilhosas promessas de restauração. Ele diz que irá trazer a sua justiça como o meio-dia, e eles se tornarão como um jardim regado. Ele tirará a iniquidade deles, curará a apostasia deles e os amará livremente.
Isaías 58, Jeremias 31, Oséias 14. Entre a voz de julgamento e a sua promessa de restauração, todavia, os profetas de Deus insistentemente impõem uma exortação vital. Arrependam-se. É o que Isaías 58 diz. Se vocês se voltarem dos rituais de jejuns e se submeterem ao verdadeiro jejum, arrependimento sincero e genuíno, abandono das práticas pecaminosas. Isso está contido na voz do aflito Efraim, em Jeremias 31, 19. Me converti, tive arrependimento. E em Oséias 14, 1, isso está anunciado nas palavras de súplica. Converte-te, ó Israel. Conversão é mudança de vida, é transformação. É necessário abandonar as velhas práticas. É importante e necessário que venhamos a nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E a cada dia buscar essa renovação espiritual, esse renovo. Bom, agora vamos à conclusão deste estudo e vamos relembrar as partes mais importantes citadas aqui. Em Amós 9, 11 a 14 diz: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Esse daqui é o texto-chave da promessa de Deus para nós. A Bíblia diz que o Senhor vai mudar a nossa sorte e nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. O significado dessa promessa é que nós vamos ver o resultado do nosso trabalho. Só que a Bíblia diz mais. Ela diz que a nossa colheita vai ser tão rápida que enquanto um está lançando a semente no solo, o outro já vem atrás colhendo. Essa é a promessa da aceleração de Deus para nós. A bênção vai ser acelerada. Só que existe todo um contexto aqui. Existe um ambiente apropriado para a aceleração. Existe uma chave espiritual para que essa aceleração aconteça. No versículo 11 está falando assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, que é o tema do nosso estudo. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Antes dessa promessa se cumprir, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Essa é a chave espiritual da aceleração no tempo do reinado de Davi. Era teocracia. Quando Davi reinava, era teocracia. Davi era rei, um rei que governava em nome de Deus. No tabernáculo de Davi, todos tinham acesso à presença de Deus. E essa é a vontade soberana dele. Ele quer que as pessoas tenham acesso a ele e comunhão com ele. Jesus veio e morreu numa cruz para que isso acontecesse. O véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo, mostrando-nos que hoje nós temos livre acesso ao Pai. O tabernáculo de Davi, ou tenda, foi desmantelado depois da construção do templo pelo rei Salomão. O tabernáculo de Davi abrigou a Arca da Aliança.
durante um período de 40 anos e representa a transição do Sinai, a aliança mosaica, para Sião, a aliança messiânica. A restauração do tabernáculo de Davi está diretamente relacionada à restauração de todas as coisas. Davi não era apenas um adorador, ele era um rei, o rei de Israel. Então, Deus quer e vai restaurar esse reinado, a teocracia, o governo totalitário de Deus. Portanto, a profecia fala não apenas de espiritualidade, mas de autoridade governamental. É a restauração de todo o reino de Israel. Como diz lá em Ezequiel, capítulo 37, na profecia da reunificação escatológica. Restaurar o cativeiro de Israel refere-se à restauração do povo, da terra e do Estado de Israel. O Israel de Deus, o povo de Deus. A profecia tem 3 dimensões: a igreja, a nação e o remanescente escatológico. Essa restauração tríplice é interligada, entrelaçada e interdependente. Essa restauração tríplice é interligada, entrelaçada e interdependente. Deus restaura a oração, o louvor e a profecia na igreja. Um governo nacional e justo, um movimento messiânico, apostólico, para restaurar o planeta Terra todo. Essa ideologia está representada pela bendita pedra de Daniel, capítulo 2. Irecê, 20/4/2023. E que Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Eu estou sempre orando por Irecê, Bahia, Brasil e pelo mundo todo.